Por isso que a gente sempre preza, pessoal, falar à luz da palavra de Deus, porque é um podcast cristão. A ideia é te ajudar, é abrir os seus olhos, tanto terrenos quanto espirituais, tá? Então tenha o coração aberto para ouvir a palavra, para ouvir sobre a Bíblia, o Evangelho. Tenha você a Bíblia em casa, tenha você a Bíblia nas mãos, acompanhando a luz do Senhor. É o que recomendamos, para que não sejam enganados, nada melhor do que a fonte. A nossa missão aqui é justamente essa. Compartilhar o evangelho, trazer mais pessoas, né, para o reino. Sim. Né? Então, assim, que uma pessoa entre nessa live e seja edificada, sabe, a gente já fica contente. Acompanhe o programa com a Bíblia na mão e aproveite e se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para receber as notificações. GigoCast é o seu podcast cristão. Fala, galera do GigoCast, tudo bem com vocês? Mais um momento especial para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço, eu louvo ao nosso Senhor Jesus Cristo por preparar mais esse momento, mais essa mesa preciosa para falarmos do nome dele, para falarmos da palavra do céu, falarmos do poder de Jesus, do amor que queima no nosso coração. E eu te convido a entrar aqui nessa live, a compartilhar esse canal, compartilhar essa live, porque o tema hoje é poderoso. Hoje nós vamos falar como ouvir a voz de Deus. Você sabe como ouvir a voz de Deus? Será que você já ouviu a voz de Deus e não teve essa percepção? Você tem alguma dúvida sobre alguma situação e quer a direção de Deus e Deus já está te mostrando e você ainda não entendeu? Então vem para cá, hoje nós vamos falar sobre isso e eu tenho certeza que vai te dar muito direcionamento para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com um convidado querido, o Sander, que não é do Brasil, é da Holanda, né, Sander? Sim. Pudesse apresentar para a turma. Eu sou Sander, meu nome é Sander Modderkolk, mas eu coloquei Sander holandês para todo mundo sabe que eu sou holandês. Eu estou aprendendo essa língua bonito ainda, mas é um processo, né? Eu preciso praticar. Eu falei, vou fazer inglês e levar meu esposo para me traduzir, mas a gente decidiu, é bom para eu praticar, treinar meu português e eu quero aprender também. Deus me colocou aqui como um propósito, então eu vou aprender essa língua também. Mesmo se demora um pouco, eu vou aprender cada vez mais e estou muito feliz para você fez esse convite, muito obrigado. E meu primeiro podcast em português, então eu já fiz um, mas foi em inglês, então vamos aprender. Quando eu não conheço, lembrar uma palavra, eu vou buscar aqui. Então, glória a Deus, eu agradeço ao Sander, nosso amigo, por ter aceitado o nosso convite, tá? Pessoal, vocês que ainda não conhecem o Sander, em breve a gente vai colocar as redes sociais dele para você seguir ele lá na página do Instagram. Eu tenho certeza que tem muitas mensagens poderosíssimas lá para você aprender, para você se conectar com Deus, tá? Então em breve a gente vai colocar ali nos comentários o Instagram do Sander, tá? Vocês que ainda não o conhecem, ele é um profeta escolhido por Deus, tá? E Deus fez com que ele viesse até o Brasil, não foi isso, Sander? sim. Como que foi esse processo? Você saiu da Holanda, veio pro Brasil, Deus falou com você? Sim. Eu era um empresário, mas foi 3 anos e meio atrás, mais ou menos, que eu fui para ingresso, uma coisa para empresários, mas especificamente sobre como ouvir a voz de Deus. E vem um profeta lá, mas holandês é um povo meio frio, né? Eles não gostam muito mostrar emoções, essas coisas. E quando esse cara olhou para mim, eu querendo chorar já. Mas eu pensei, não, aqui não. Né? No meio dos empresários, caras grandes, enfim. Mas quando Deus toca no nosso coração, não tem jeito para fugir. E quando ele começou a falar, nossa, eu chorei e tem um momento muito profundo com Deus. Mas esse não foi a chave em si, foi um início
de um processo. E esse processo demorou alguns anos. E nesse processo, Deus me mostrou que, né, ele me chamou como profeta. Eu fui aprender fazendo e aprender cada dia um pouco mais e até hoje praticando e fazendo, e assim a gente aprende, né? E quando foi 2 anos e meio atrás, a gente investiu um dinheiro na área de loteamento aqui no Brasil e o pessoa que a gente investiu dinheiro morava no Miami e ele me convidou para participar de um evento lá. Então, mas eu não quero ir porque eu tenho tanta coisa na empresa. Eu falei, não vou. Mas minha esposa sentiu que a gente precisava ir. Estar lá. Né? E então eu fui, mas essa viagem foi muito impactante na minha vida. Eu falei para o Deus, bem no início, eu falei, o que você precisa me fazer, eu vou fazer. Se eu me sinto confortável ou não, se não me interessa, eu quero obedecer o que o Senhor me chama, qualquer coisa. Então, às vezes, foi um pouco desconfortável, mais no início, né? Quando você aprende a ouvir a voz de Deus, às vezes você acha que você ficou louco, né? Porque às vezes Deus coloca uma coisa no seu coração que parece um pouco fora da realidade, né? Então, aconteceu muitas coisas. Iniciou no avião. Eu estava sentando e veio uma mulher como filha e Deus falou, dá um valor X para ela em dólares, e foi um valor, né? Eu trouxe dólares e eu pensei, ok, mas o que eu vi com meus olhos? Eu vi uma mulher bem vestida, a filha dela tem um iPad novo, ela tem esses AirPods do Apple. Então, na minha cabeça, eu pensei, mas ela não precisa do meu dinheiro. Sim. Sabe? Mas meu coração, né? Deus colocou no meu coração. Faz isso e fala isso. E eu fiquei pensando, né? Lutando com minha própria mente. Tipo, será? É Deus falando ou é meu desejo ajudar ela, né? Uma coisa assim. Mas depois de algumas horas, eu não aguentava mais. Eu pensei, puxa, eu vou fazer. Se ela, né, reagir estranho, não é meu problema. Todo mundo gosta de dinheiro, receber dinheiro, então eu acho que vai dar certo. Então, eu fui lá, mas imagina a cena, né? Sim. Você sente um pouco desconfortável porque você não conhece ela. Então, eu fui lá, eu falei, olha, eu sou crente, eu creio que Deus fala comigo e ele falou para dar, né, esse dinheiro para você e eu preciso falar que ele não te esqueceu e falei algumas coisas. E ela começou a chorar, mas chorar tão profundo que você sabe nesse momento que foi Deus mesmo. Meu Deus. E foi tão poderoso, ela não tinha um centavo para pagar um café, nada. Alguém comprou essa viagem e, enfim, foi uma salvação, né, financeiramente para ela, para esse momento. Mas por que esse momento foi muito importante? Para eu crescer no meu fé e no meu chamado, mas também na coragem. Sim. Porque às vezes... Você ficou na dúvida, né? Será Sim, que é Deus ou é a minha mente? Sim. Então, esse foi um treinamento para mim. Quando Deus coloca uma coisa no meu coração, sempre a gente tem uma escolha, né? Vou fazer ou fica calado. É uma escolha nossa. Sim. Mas quando você não faz, Deus vai buscar outra pessoa para fazer. Mas o que você não vai receber, o benção para você, porque foi um ensinamento tão grande para mim
E acontece muitas coisas assim. Essa viagem, eu nunca deu tanto dinheiro nessa viagem, mas eu nunca recebeu tantas bênçãos também. Bênçãos nos conexões, bênçãos quando você vê um impacto, quando você dá uma palavra para alguém e esse muda uma direção da pessoa ou fortalece, né? sim, esse me dá mais alegria de todos, sabe? E uma coisa que vem muito forte no meu coração, minha mente agora, é uma coisa que eu aprendi. Porque às vezes a gente vai caminhar e tudo parece dar certo para esse caminho. Mas acontece coisas que aparentemente, como fala isso? Aparentemente, isso mesmo, correto. Depois de um tempo, você acha não foi o caminho certo, mas é certo. Deixa eu dar um exemplo. Essa viagem para o Miami, esse investimento que a gente fez, a gente perdeu tudo. Meu Deus. Esse cara, né, viveu com nosso dinheiro e dos outros investidores. Era um golpe. Sabe quando não é um golpe, mas a pessoa fez tudo errado? Ah, entendi. Eu acho ele tem um coração bom. Eu acho falta de conhecimento. Ele pensava tudo vai dar certo. A ideia era boa, mas acabou não... Então, mas enfim. No final, perdeu um bom dinheiro. Mas o que me deu em retorno foi tão maior. As conexões, o aprendizado que eu fiz lá, que eu recebeu, foi, para mim, tão valioso, tem tanto valor, que o dinheiro, eu perdoei, eu falei, não preciso pagar de volta, né? O nosso coração não pode estar no dinheiro, né? Sim, e para não ficar nesse jogo, porque somente ficar guardado lá, né? Sim. Precisa soltar. Essa foi uma preparação para eu chegar no Brasil. E nessa viagem, Deus confirmou para a gente mudar para o Alphaville. Nunca foi para o Alphaville, nem conhece o lugar, mas Deus falou bem claro comigo que a gente precisava morar aqui. Então, depois disso, a gente iniciou, porque a gente tinha uma marca de roupas na Holanda, uma empresa. Eu sou 4 gerações né, empresarial na ramo de moda. E quando eu falei, né, tipo, deu uma bomba, né, na família. Sim. Mas também... Você largou tudo e veio para cá? Eu vendeu. Na verdade, a gente está falando sobre como ouvir a voz de Deus. Até para a pessoa te conhecer melhor, seu contexto. Sim. Mas Deus quer dar estratégias até nos nossos negócios. Eu vendeu nossa empresa 4 vezes mais do valor que todos os experts falou que vale. Uhum. Por quê? Porque Deus me deu uma estratégia tão diferente. Minha família achava eu ficava louco, mas foi tão claro que Deus estava falando comigo que eu tinha absolutamente paz e certeza que eu preciso fazer essa linha que eu fiz e deu certo. E a gente vendeu a casa, galpão, né, essas coisas, mas foi um processo de 2 anos. A gente mudou para o Brasil em agosto de 2023. Então, 10 meses agora. Uhum. E a gente tem uma outra empresa também, atendimento de cliente internacional. Então, quando você tem um software de um outro país que está crescendo mundial e eles precisam atendimento de cliente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente monta um time que fala português com
os clientes e em inglês como a empresa. A gente tem uma empresa assim também. Mas Deus me chamou realmente para como profeta. Então eu iniciei no digital agora. Eu sou um bebê nessa área. Eu nunca tive nenhum rede social, nada, só o LinkedIn, mas nada mais. Eu sempre deixei meus funcionários mexer com isso porque legal, não é uma coisa que eu gosto. E vai crescer muito mais, porque é um chamado de Deus, né? Sim. Deus chamou. Sim. Então é uma mensagem não só para um, é para multidões, eu creio, e para uma nação, né? É para uma nação. Deus não chama um profeta para uma pessoa, né? Ele vai chamar para uma nação, ele vai fazer com que a palavra dele chegue mais longe, Sim. né? E eu me sinto honrado de estar aqui contigo hoje, ouvindo um pedacinho da sua história, do seu testemunho. Obrigado por compartilhar isso aqui no GigoCast, assim com as pessoas que vão passar por aqui, que vão nos assistir, né? Muito obrigado. E essa parte é muito tocante, Sander, quando bateu a dúvida em você de novo. Sim. Será que é Deus falando? E Deus já tinha mostrado para você, confirmado lá no avião, né? Você vê como foi rápido até o processo, né? Sim. Você chegou lá, você já recebeu outra mensagem de Deus. Sim. Isso é muito forte. Eu acho que todo mundo tem isso. Todo mundo tem momentos que é bem claro e outros momentos que você pensa, será? Porque para mim tem 3 vozes. Sua própria voz, tem a voz do diabo e tem a voz de Deus. Como você separar essas vozes? Pensamento sua. Você está trabalhando e você lembrou, tem que ligar para esse cara para resolver isso, é um pensamento nosso. Ou, tem que ir para o supermercado para comprar as coisas. Pensamento do diabo. Você não é suficiente. Olha o que você fez. Você não vai dar certo porque você fez isso no passado. Ele é sempre como uma voz de acusador. E sempre como quando o diabo fala, é sempre uma ansiosidade, você não sente paz. Como você vai reconhecer a voz de Deus? Ele sempre vem como um paz que é me ajuda aqui. Excede. Você não dá para explicar. Inexplicável? É isso. Não dá para explicar isso mesmo. Mas você sente uma paz tão grande e assim você rapidamente pode saber que é Deus está falando. E ou uma clareza tão grande. Eu escrevi uma e-book, eu coloquei, deixa eu ver. Dá para ver aqui? Deixa eu ver aqui. 8 maneiras diferentes, como Deus fala. Legal. Tem muito mais, mas eu só coloquei algumas que é mais comum. E eu já falei, Deus fala no nosso coração. Esse para mim é mais forte. Mas tem muitas outras formas. Ele fala uma voz audível para algumas pessoas. Eu já ouvi. Audível. Olha. Eu já ouvi, já tive essa experiência. Eu quero ouvir, porque eu nunca ouvi a voz de Deus. No meu ouvido, assim, foi muito forte, foi impactante. Ele pedindo para eu fazer algo. E eu parei tudo e fui atrás desse algo. E tudo mudou na minha vida. E como você reconheceu a voz dele? A voz de Deus, para mim, ela é única. Não tem como você ter dúvida. Porque Deus, quando ele fala, ele nunca vai deixar uma dúvida entrar no seu coração. Porque a dúvida é do maligno. A dúvida é do mundo. Mas Deus não. Deus é certeza. Deus é direto. Amém. E foi uma voz calma, uma voz forte? Ou como é que foi? Foi calma, tranquilo. É como se, por exemplo, eu estava pensando em fazer algo e ele falou só assim para mim, sai de lá. A hora que eu ouvi,
Foi até desse ouvido direito. Foi engraçado de saber. Parecia que tava aqui a boca de Deus, ó, no meu ouvido. Sai de lá. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, é isso. É Deus. Fui e fiz o que ele pediu. E hoje a minha vida é totalmente diferente. Olha. Pra honra e glória dele. Uau. É forte. Eu nunca ouvi, mas eu tenho vontade para ouvir. Sim. Então, esse mostra que todos nós temos uma maneira diferente para ouvir, Sim. né? Porque, claro, o primeiro para mim é sempre a Bíblia, né? Porque tem muitas vozes. Muito. Deus fala comigo na Bíblia. Sim. Ontem mesmo, muito forte. E você pode ler o mesmo texto 100 vezes e número 101, você vai aprender uma coisa totalmente nova. Então, para mim, esse é o primeiro lugar para ouvir a voz de Deus. Mas ele fala através de música, né? A Louvores, Bíblia, né? é cheio disso. Olha no Davi, né? Como Saul. Saul era muito ansioso, muito bravo, muito... E quando Davi chegou, você acha é só o toque dele que mudou o ambiente? Não. Foi o louvor para Deus, A presença. a presença, essa é a palavra, certo? E quando Deus chega num lugar, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Os demônios vai manifestar, mas é sempre a calma o lugar, né? Então, não tem uma coisa melhor do isso. Não tem. E para mim, quando ele fala no meu coração, quando eu aprendeu isso, tem práticas que você pode fazer para praticar e entender que realmente é Deus falando. Eu gosto muito quando a gente ensina sobre isso, faz uma dinâmica e as pessoas muitas vezes chocado com os resultados, porque Deus fala com todos nós. Só muitas pessoas não reconhecem a voz dele. Então, quando você faz esses exercícios e você descobre que Deus está falando contigo, muitas pessoas, quando eles têm esse experiência com Deus, tudo muda na vida, porque Deus é um Deus de relacionamento e quando você tem uma experiência com Ele mais profundo, você nunca pode falar depois que você não conhece a Deus. Você pode ter momentos difíceis, mas você sempre vai lembrar esses momentos. E esses momentos vai te ajudar no seu fé, nos momentos, né, de escuridão, porque todos nós temos isso. É engraçado, por exemplo, uma pessoa que é um profeta chegou para mim e falou: Gui, Deus te chamou para ser profeta. E ele vai te mostrar agora e vai ser mais rápido do que parece. E nesse mesmo dia, olha só que interessante, nesse mesmo dia a gente estava num evento e nesse evento Deus me deu uma visão que uma pessoa ia sofrer um acidente num carro e era vermelho esse carro. E eu fiquei em conflito comigo mesmo. Eu falei: Deus, se for seu, isso o Senhor vai fazer com que algo se mova e a gente vai se reunir para eu falar sobre isso. O que aconteceu depois, no final do evento, teve uma reunião com alguns grupos e essa pessoa estava nesse grupo e eu falei: eu não sei, mas Deus me deu uma visão que ia ter um acidente com um carro vermelho. Alguém tem um carro vermelho aqui? A pessoa: eu tenho um carro vermelho. E olha só que interessante, nesse mesmo dia, essa pessoa se batizou nas águas. Nossa, essa é forte, hein? No mesmo dia, essa pessoa desceu as águas. Aí eu: meu Deus do céu. Porque é um conflito, porque a pessoa fica com receio, né, Sander, Sim. de falar: pô, eu vou falar pra pessoa algo que tá na minha cabeça, Sim. e se não for de Deus? Sim. E se eu estiver pecando contra Deus? Como tomar coragem, Sander, pra... Eu acho essa é uma pergunta muito boa, porque
Tem dois lados, né? Tem pessoas que têm muito temor, muito medo para não falhar, para Eu não... sou assim, tá? Sim. Eu tenho muito temor. Eu tenho temor de falar algo que não é de Deus. Eu acho esse é muito importante. Eu vou falar uma experiência que eu tive quando eu fiquei meio... vou falar, mas eu não prestei tanta atenção nos detalhes e deu muito errado. Graças a Deus deu certo no final, mas tem o outro lado também. Pessoas só falam, né? Mas tem manias para você falar com coragem sem dar uma pressão muito grande. Eu aprendi isso como um pastor. E Deus usa muito ele na área de palavra de conhecimento. Então, Deus mostra coisas do coração de pessoa para ajudar, né, essa pessoa fica mais perto de Deus. E o que ele me ensinou? Ele me ensinou, por exemplo, você pode fazer perguntas. Um exemplo, eu chego perto de você e eu sinto que você tem problemas no seu casamento. E eu preciso dar uma palavra, né, que você precisa... Receber. Ouvir. Não, um exemplo, você precisa se conectar mais com sua esposa, você precisa ter mais tempo com ela. Talvez ele está fazendo uma coisa errada, ou ela. Como eu falo isso no início, quando eu estou aprendendo a dar palavras para pessoas, eu posso perguntar, como está seu casamento? E a pessoa vai saber, né? Porque tem muitas pessoas, muitos profetas que falam assim, Deus está falando assim, assim, assim e tal. E esse dá uma pressão muito grande, porque nossos profetas são seres humanos. Gente, quando Deus fala e a gente tem um dia muito ruim, por exemplo, pode misturar uma coisinha do nosso carne. E eu gosto muito, usa muito essas técnicas para não... Porque quando Deus está trabalhando, ele não precisa sua força, sua bate na mesa. Não, quando o Espírito Santo quer falar uma coisa, você pode falar de uma maneira bem sutil e essa palavra vai ter tanto poder e tanto impacto que você nem precisa forçar. Então você chega, você faz uma pergunta, como é seu casamento? E talvez a pessoa não está aberto para falar. Não, tá bom, então... E depois um pouco você vai perguntar mais uma vez. E talvez você vai compartilhar uma experiência da sua vida para ele. Por quê? Porque talvez tem outras pessoas lá e você não pode confrontar o que você sente sobre essa pessoa para não quebrar esse relacionamento ou quebrar... Tem casos que eu chego num casal e Deus está me mostrando que um desses casal está traindo o outro. Eu não posso falar, você está traindo. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso falar. Tem coisas que vocês realmente precisam sentar e vocês têm que se acertar como o outro. Vocês têm que falar de coração, maneira assim, né, porque profeta... Que seja confortante, né? E que agrade a Deus também. Deus não quer Sim. que você acuse ninguém, né? Não. Às vezes Deus chama a gente para dar uma palavra que é mais duro, direta, né? mas você precisa aprender quando você fala, o tempo é muito importante também. Às vezes não é para falar agora, mas dá para falar em 3 meses ou 1 ano, né? O tempo de Deus é muito importante. Então, faz perguntas e também pode falar assim, eu tenho uma coisa no meu coração, eu posso compartilhar? E quando você fala assim, né, a pessoa nunca fala, mas isso não é verdade. Não, é uma coisa que você vai compartilhar.
eu quero te falar. E você vai compartilhando, sem voz de acusador, mas um voz de encorajamento, um voz de... Mansidão. Sim, talvez direcionamento. E assim você pode praticar de maneira leve. E com sabedoria, né? Sim, Com sabedoria. sim, Saber fazer pergunta antes de ir direto, igual você falou. Deus mandou, Sim. calma. Faça a pergunta, se aproxime, porque Deus se aproxima. Então, da mesma forma que Deus se aproxima, nós também precisamos nos aproximar do outro. Né? Não chegar querendo bater e falar e pronto, e acabou. Não. Deus trabalha com amor e com carinho. é um processo e a gente precisa aprender que tá tudo bem para errar, né? Deus quer a gente aprende. Um exemplo, no nosso célula, você estava lá, né? Na primeira, não estava. Mas o que aconteceu? Muitas vezes Deus coloca uma coisa no meu coração. Eu vi uma pessoa e ele estava usando um Anel. e eu senti, né, uma coisa sobre o casamento dele, mas eu não sabia o que. Então eu perguntei, você é casado? Ele falou, não, sou viúvo. Então, nesse momento você pode pensar, mas né, o que aconteceu aqui? Deus colocou uma coisa sobre casamento dele, mas ele é viúvo. Mas o que aconteceu depois foi tão bonito, ele foi compartilhando e eu tenho certeza ele precisava estar lá para compartilhar isso para todos nós acordar. E o que ele compartilhou? Ele falou assim, sabe, foi 7 meses que a esposa dele faleceu, e ele falou assim, sabe que eu sente mais falta quando a gente deita e eu olho nos olhos dela, e ele foi compartilhar muitas coisinhas assim, e ele olhava para todos nós, valoriza o que você tem, dá valor no seu casamento, dá valor para seus filhos. Nossa, olha, tá arrepiado. E então eu senti né, uma coisa sobre o casamento dele. Foi sobre o casamento dele, né? Porque ele sente muito falta. Era algo que ele precisava compartilhar Sim. também. E alguém também precisava ouvir. Sim. Então, não foi que eu ouvi o errado, ou que eu senti o errado, não. Às vezes a gente não entende todo o contexto e fica calado. Mas se eu fiquei calado, ele não compartilhava. E essas pessoas foi muito impactante essa palavra que ele falou. Então, um exemplo para nós pode faz perguntas, porque eu não falei, Deus quer trabalhar em seu casamento e tal. Não, eu fiz uma pergunta. Você é casado? Né? Então não foi ofensivo, fez uma pergunta. E essa pergunta abriu muitas outras coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Ô Sander, quando uma pessoa, por exemplo, tá com dúvida em alguma decisão, e tá orando para Deus, jejuando para Deus, e Deus tá calado. O que fazer numa situação como essa? Porque a pessoa fica meio perdida, fala, e agora? O que Deus quer que eu faça? E Deus tá calado. Sim. Às vezes esse não é fácil, mas o que eu faço na minha vida, porque Deus quer a gente se movimentar nas nossas vidas. Então, às vezes, quando Deus está calado, vai fazer o que você já sentiu no seu coração para fazer, continuar fazendo. E quando Deus não fala bem claro para você mudar de rota ou vai para outro caminho, eu não faria. Mas às vezes Deus está falando, mas a gente não está escutando. Sim. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas oram e pronto. Por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca?
Para ouvir mais, falar menos. Então, quando a gente ora é para conectar com Deus. Então, se você ora para 10 minutos, escuta 20. Porque Às Deus, vezes você acha que é suficiente, mas não está sendo. não, Deus já está falando. Com 100% Certeza. certeza, eu sabe disso. Mas às vezes a gente estava distraída, mas ele está falando. E às vezes o silêncio é uma resposta. Uma resposta. Porque a gente busca muito. Muitas pessoas buscam profetas, né, para confirmação. Uhum. E qual é o maior propósito na vida de um profeta? Que Deus não precisa mais dos profetas. Então a gente precisa ensinar outros para eles terem esse... Porque Deus fala com todos nós. Não é uma coisa que Deus só fala para os profetas. Não existe isso. Muitas vezes Deus usa profetas para um direcionamento. Quando alguém não tem coragem para realmente vai, né, o momento no final para incentivar esses momentos. Mas meu oração, desejo é para Deus não precisa usar os profetas, para todo mundo ter um relacionamento bem profundo com Deus, porque quando você vai para uma direção e até você questionar Deus muitas vezes. Quando a gente chegou aqui no Brasil, eu pensei, de certa forma, né, como vai ser, e foi um desafio muito grande no início, né? Muito mais burocracia que eu pensava. E demorou uns 6, 7 meses para realmente eu me sinto mais calma, mais confortável. Então, muitas vezes eu falei para Deus, será você realmente me chamou assim? Porque eu acho que eu vou voltar, assim eu não quero não, sabe? Então, quando a gente vai para um caminho, muitas vezes é o caminho certo, mas porque é difícil, a gente quer sair ou coloca Deus no meio. Ah, não foi Deus. Porque é difícil, mas Verdade. não tem nada a ver com Deus. Deus gosta quando a gente passa por momentos difíceis. Porque só nos momentos difíceis a gente cresce. Sim. E muitas vezes Deus está falando, falando e falando, e você não aceita porque você quer que ele fale Isso. algo que você deseja. Sim, isso. Isso Esse é muito forte. isso é Isso muito acontece muito. E às vezes Deus fala não diretamente, às vezes, com você. Pode usar outra pessoa por alguma situação Sim. e você vê, ó, é Deus. Sim. Ali é Deus. Isso. Isso é muito interessante. Deus ainda usa pessoas, né, Sandro? Sim. Deus Usa ainda muito. usa. E Os dons não estão extintos, né? não. Uma coisa interessante na minha vida, o que eu precisava aprender, o que atrapalha muito ouvir a voz de Deus é o nosso ego. Muitas vezes a gente não necessariamente a gente fala isso até para nós, mas no nosso subconsciência, eu acho nós pensamos que a gente sabe melhor do Deus sabe para nossa vida. Sim. E em Provérbios diz, né? Não use do seu próprio entendimento. Sim. Busque Deus. Deixa eu compartilhar uma história que aconteceu na minha vida para me ensinar sobre ego. Quando a gente pegou a empresa, comprou, a gente cresceu muito rápido, ganhava muito dinheiro. E eu fiquei orgulhoso, né? Para, né, gastar e tal. Fez muitos cursos e dinheiro, né? Tipo, jogava, não me interessa mais. Mas meu coração, fiquei muito orgulhoso. E minha esposa viu isso e ela orava, Deus, assim eu não quero mais, pode tirar tudo que ele tem, menos a vida dele,
e menos a família dele. E o que aconteceu? Exatamente isso. Meu Deus. Quase faliu, tive uma dívida de mais de 5 milhões. Meu Deus. Mas foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Porque eu fui com meu rosto no chão. E eu entendi que eu era o que eu fiz e o que eu tive. E quando você perde tudo, você é mais nada. E esse atrapalha ouvir a voz de Deus, porque como Você tá visualizar isso mais? Você tá inflado com as coisas do mundo, né? Sim, mas pode ser um pastor com ego que não ouve a voz de Deus. Ele faz tudo no automático e parece o pastor mais carismático que tem, mas ele não é perto de Deus. E esse acontece muito. E assim vai entrar uma pequena coisa, mas essa pequena coisa abre uma porta e você está falando para o diabo, eu te dou autoridade para entrar na minha vida. E você acha que ele vai chegar, né, com todas as armas e tudo, né, tipo, tô aqui para quebrar sua vida? Não, ele vai entrar, né, como um ovelho, né? Sutilmente. Sutil, você não vai sentir, mas cada dia vai aumentar. E antes você perceber, você está dormindo com moça do secretária, sei lá, né? E nunca é um dia para o outro. Sempre você vai abrir as portas. E tem muito a ver com ego e tem a ver com as decisões que você faz diariamente. Por que eu não vou dirigir uma mulher para casa? Né? Nunca. Eu nunca vai deixar a mulher entrar sozinha no meu carro. Eu não dá meu celular, meu número para mulheres. Eu pego o número dela, vou salvar, vou passar para o meu esposo para falar com ela. Por quê? Porque sou religioso? Não. Eu não quero abrir essa porta nem um centímetro. Porque eu me conhece. Quando eu abrir essas portas, até um pequeno, até um pouquinho, o diabo vai usar e vai forçar entrar. Ele sabe a sua fraqueza. Deu autoridade para ele entrar. Então, eu sou muito estrito nessas coisas para me proteger mesmo. Eu não quero sujar a água que Deus limpou, né? E não é uma coisa de religiosidade, mas é uma coisa de unção. Porque um profeta pode ser um profeta mesmo, mas um profeta não é pecado. Ele perdeu o dom? Não, mas ele perdeu a unção. E esse, para mim, faz uma diferença muito grande. Porque quando você perde unção, acabou. O Deus não tem mais a presença. Sim. Você tem o dom, mas não tem a presença de Sim. Deus. Porque Deus não habita no Sim. sujo, Sim. no impuro, né? Não caminha juntos, não existe. Então, quando você realmente quer ouvir a voz de Deus, uma pessoa que nunca foi crente, nunca leu a Bíblia e quer ter uma experiência com Deus, quer ouvir a voz de Deus, é possível? Sim. Eu acho que é mais fácil uma pessoa assim ouvir a voz de Deus do um crente que está crente há 30 anos. Porque esse crente tem muitas religiosidades. Todos nós temos os manias e, né, acontece, até não é mal, mas é manias, é cultura. Uma pessoa que cresceu no mundo e ele vai buscar o Senhor, ele vai normalmente ter os experiências muito mais profundas. Aconteceu comigo. Eu era do mundo, não era crente de berço. Olha. Aconteceu comigo. E uma profeta, uns 3 anos antes de eu me converter, na época, ela olhou pra mim e falou: você ainda vai falar do nome de Cristo. Você não conhece. E você vai ser pastor. Mas eu não vejo que é em igreja. E hoje eu me vejo num podcast cristão, falando de Deus, ouvindo sobre Deus,
proclamando Deus e muitas outras pessoas ouvindo de Deus. E eu me sinto lisonjeado Amém. por Deus fazer isso. Uma pessoa que era perdida na vida, não sabia tomar decisões, né? Não entendia das coisas celestiais, espirituais, muitas vezes não acreditava e hoje me vejo aqui. Então eu digo, é possível você que está passando por qualquer coisa na vida, é possível que Deus mude tudo, desde que você tome uma decisão, a decisão de mudar, a decisão de se aproximar, a decisão de estar próximo de Deus. Se eu não me engano, em 1 João diz, aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. Então é necessário a gente tomar decisões, né, Sander? Sim. Eu quero estar próximo de Deus, eu quero viver com Deus, Sim. eu me arrependo, porque a gente vai errar sempre. Sim. A gente é ser humano, a gente erra. Mas será que a gente precisa errar sempre nos mesmos erros? Não. Será que a gente precisa estar dentro sempre do mesmo pecado? Será que esse diabo maligno precisa sempre jogar a rede, a gente cair sempre na mesma armadilha? Mas eu acho uma coisa tem muito a ver com o outro. Por exemplo, o que você falou é muito ao ponto. Por quê? Uma pessoa que não quer pecar mais, mas ele não está andando no propósito que Deus tem, tudo na vida dele é tipo mais difícil. Porque tudo que você faz é uma batalha. Quando você é no unção de Deus e no seu propósito que Deus tem para você nessa terra, tudo vai fluir. Você não precisa tentar forçar. Não, tudo vai, né, fluindo. Significa que tudo é fácil? Não, isso não significa isso. Mas essas escolhas, quando você, igual você falou, antigamente tinha mais dificuldade para fazer decisões. Quando você sabe, esse é o meu propósito, e definir isso muito claro, todas as decisões é mais fácil, porque você sabe, esse é o meu propósito. Quando eu faço isso, tem a ver com o meu propósito? Sim, Exato. Então vou fazer? Não, então não vou fazer. Ponto. Exatamente. Não que não seja difícil ainda tomar decisões. Muitas decisões ainda vai continuar sendo difícil. Mas hoje você tem uma coragem. Porque você sabe quem tá com você. Que é Deus. E Deus está com seus filhos. Eu creio nisso fielmente. E eu sinto a presença de Deus, Sander. Sim. Eu sinto quando Deus está falando comigo. Sim. Eu sinto quando eu tô lendo a Bíblia e Deus está queimando no meu coração, falando, é isso, meu filho. Continua. Entendeu? Perfeito é Jesus. Mas a gente tem que trabalhar para ser perfeito como Jesus foi. Né? A palavra diz, está escrito. Né? Sejam perfeitos como eu fui. Então, a gente tem que buscar mudança, a gente tem que buscar a metanoia na nossa mente. Mudar ambientes, mudar amizades muitas vezes. Às vezes você ama uma pessoa, sendo um amigo querido, mas às vezes não está fazendo parte do seu propósito. Sim. E às vezes Deus está falando para você, muitas vezes, sai daí, filho meu. E você não está dando ouvidos. Isso trava. Sim, mas eu acho também, para mim, tem duas coisas. Quando você vai focar para melhorar, esse não vai dar certo, porque aonde vai ser o foco? No negativo, porque eu preciso fazer correto. Nenhuma pessoa no mundo pode fazer isso. Eu gosto muito de focar em Deus. Quando eu focar nele, né, foco meu, tudo que eu tenho, né, para ter um relacionamento vivo com Cristo, né, com o Pai e o Espírito Santo, o resto nem estou lá mais, porque eu sou tão focado na presença dele, o resto eu nem tenho vontade para fazer qualquer coisa do mundo, porque eu sou tão na presença dele, não existe mais o resto. Eu não estou falando que
que pessoas não podem errar. Mas normalmente quando você erra, você não está conectado com Deus. Quando uma pessoa vai mentir, vai enganar, vai, como fala, trair, essa pessoa não está focado em Deus. Não existe isso. Sim. Porque Deus não divide. Então, quando o seu coração é 100% em Deus e focado nele e gasta tempo, é igual um casamento. Quando você não gasta tempo com seu cônjuge, como fala isso? Cônjuge. Seu relacionamento não vai ser muito bom. Sim. Tempo em tempo você vai afastando. Não vai ser sólido, né? É igual com Deus. O mais tempo que você gasta com ele, menos você precisa se preocupar com pecado, menos você precisa preocupar com coisa da vida, porque ele vai te dar todo o direcionamento que você precisa. Ele vai te dar estratégias, até para negócios. Isso significa que pessoas que não são crentes não podem ter muito dinheiro? Não, porque os princípios de Deus é para todo mundo. Mas quando você quer um coração cheio, como um sentimento que você realmente tem valor para oferecer. Um exemplo, tem muitas pessoas aqui, mulheres especificamente, que moram num palácio de ouro, mas se sente preso. Sim. Por quê? Eles têm dinheiro, mas não têm propósito. Eles não têm conexão com Deus. Tem um vazio, né? Vazio. Tem a ver com isso. Então, Sim. eles usam os princípios que Deus criou para ter sucesso financeiramente, mas casamento destruído, não tem relacionamento com os filhos. Ansioso, depressão, né? Isso, não tem conexões profundas. Então, esse não é prosperidade, por exemplo. Não tem nada a ver. E quando Deus ensina a gente sobre isso, o jogo muda. E é interessante, né, Sander, que assim, a Bíblia ensina tudo que você precisa para a sua vida. Em Provérbios diz que se você quer ter sabedoria, seja o princípio da sabedoria é ser temente a Deus, saber respeitar a Deus, ser obediente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então você vai ter sabedoria. E para você ter entendimento das coisas, é se afastar do mal. Olha só como é simples. Sim. Entende? É duas coisas que você precisa fazer. Ser temente a Deus e se afastar do mal. Você fazendo isso, você vai ter sabedoria e vai ter entendimento. É difícil? Não é difícil. Não. É uma questão de querer e ter força de vontade. Sim. Porque muitas vezes, Sandra, a gente precisa ter coragem para dizer não. Sim. Não pro nosso amigo, não pro nosso pai, não pra nossa mãe, para as pessoas que a gente mais ama. E às vezes é difícil dizer não, mas precisa, né? Sim. Não é fácil, mas é necessário. Sim. Né? Sander, deixa eu te fazer outra pergunta então. Pra gente resumir aqui, pra ficar claro pro pessoal. Ouvir a voz de Deus, os 3 princípios, seria oração, ler a Bíblia e talvez um jejum? O que você considera assim? Para sentir a presença, ouvir a voz de Deus. Lógico que se arrepender dos pecados, né? Não, eu acho que você falou correto. E esses 3, especialmente os primeiros 2, ler a Bíblia e realmente gasta tempo com ele. Mas jejum. Quando a gente quebra com as coisas nossos corpos, né? A gente entra no mundo espiritual e nós vamos ter mais clareza. Esse sempre traz um aproximado com Deus mais. Então, essa é uma coisa. Eu fiz uma vez um jejum de 8 dias e no 7º dia eu pensei, aconteceu nada. Cadê esse Deus? E no final dessa noite eu tive
um encontro, eu visualizei o mundo espiritual. Eu vi os demônios correndo de lá. Eu vi um fogo, eu vi com meus olhos. Eu estava num estado, eu nunca tive esse... Acordado. Foi num evento na Holanda. Meu Deus. E foi tão profundo e então, com certeza, jejum ajuda com isso. Mas o tempo que você gasta mais com Deus, mais você vai aproximar com Ele. E até para os empresários que estão aqui, você está trabalhando demais. E você está perdendo suas famílias, seus filhos, até controle da sua própria empresa. Vai tentar, gasta um tempo com Deus todos os dias. Ele vai liberar sua agenda, ele vai aumentar suas finanças, ele vai colocar as pessoas certas na sua empresa, porque às vezes a gente precisa fazer o contrário como a gente foi criado, ou como a gente pensa. Deus tem estratégias para qualquer área da nossa vida. Ele quer compartilhar coisas para qualquer área da nossa vida. E eu vou te dizer, Sander, que isso que você falou foi para mim também. Serviu para mim. Porque eu tenho uma empresa hoje, né? E eu tava falando para Deus. Eu falo, Deus, eu quero me dedicar mais a você e eu vou me dedicar mais a você. Mas e a minha empresa? Como que vai ficar? E eu senti no meu coração, foca em mim. E sabe o que eu tenho feito? Eu tenho focado muito mais em Deus do que na minha empresa. E sabe o que Deus tem feito? Mandado clientes. Deus tem feito conexões. Isso. Deus tem me enviado novas pessoas. Tem feito algo diferente sem eu pôr a mão. Porque Ele sabe onde está o meu coração, cara. Isso veio direto para mim como uma flecha. Amém. E eu louvo a Deus. Amém. Não que você precise esquecer a sua empresa, não é isso. Sim. Você precisa fazer a sua parte, normal, mas dedique a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Isso. E mais uma vez a palavra se cumpre. Tem um preguiçoso aqui, agora, assistindo, que vai usar isso para ele trabalhar menos. Eu não estou falando isso, porque você precisa trabalhar mais. Mas muitos empresários que têm um sucesso é muito focado para produzir, para fazer, como os braços deles. Mas quando a gente... É igual uma águia, né? Uhum. Deus usa muito a imagem do águia na Bíblia. Sim. Também, né? Isaías, muito. Sim. E às vezes a gente precisa sair para conectar com Deus e também o que vai acontecer mais. Você vai ter visto uma visão de uma águia, né, em cima. E você vai ver coisas que você nunca viu. Sim. Porque você está trabalhando dentro. E agora você tem uma visão de cima. Então, eu gosto muito esse animal, a águia. Sim. Ele tem tanta coisa profética, visão, né? A visão da águia, cara, é 360 graus. Você imagina você olhar todo ao seu redor ali? Sim. É uma coisa extraordinária, só Deus para fazer isso. Sim. Né? É isso. E Deus dá direção, né, Sander? Como Deus te deu direção, como Deus me deu direção, Deus também pode te dar uma direção daquilo que você precisa, daquilo que você está buscando, mas você precisa debruçar em Deus. Você precisa se dedicar para Deus. Muitas vezes você está se dedicando no seu PlayStation, no seu Xbox, no jogo que você precisa finalizar. Mas lembre-se que o jogo da vida é muito mais importante do que esse que você tá. Então, leia a palavra, porque a vida eterna é muito mais valiosa do que esse momento que você tá passando. Então, entregue-se para Deus. Busque Deus, separe um tempo para Deus, porque Deus merece. Porque Deus, ele separa todo o tempo dele para você, para mim, para todos nós. Então, faça a sua parte. Amém. Isso é muito poderoso, sabe, Sandra? Quando eu entendi que Deus é mais importante do que todas as coisas, a minha vida fez assim, ó. Ela mudou. Ah, Gui, é fácil? Não, continua sendo difícil. Sim. Continua sendo desafiador. Mas eu sei que quando eu erro, eu sei que tem alguém para me perdoar.
Sim, Eu sei que tem alguém para me levantar. A palavra diz, eu levanto o pobre do pó. sim. E teve momentos da minha vida, Sander, que eu não tinha R$ 1 para pôr gasolina no meu carro. Teve momento da minha vida que eu não tinha R$ 1 para pegar um ônibus. Teve momento da minha vida difícil. Mas hoje estamos aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Eu quero falar duas coisas. Ahm, tem pessoas aqui. Quanto tempo a gente tem? Vamos lá, mais 10. Tá bom. Tem pessoas aqui, você tem um sucesso na vida, mas seu sucesso não é sua família. Porque você deixou sua família muito tempo sozinho. E tudo, né, tem sua própria vida. Você precisa um tempo para restaurar. E esse custa tempo, mas custa dedicação também. Então você quer conhecer Deus, conhecer a voz dele, mas seu casamento é destruído. Você não tem um relacionamento bom com seus filhos. Deus é um Deus muito prática. Então, quando você vai aprender isso, também trabalha nessa área, né? Gasta um tempo todos os dias, né? Gasta uns 15 minutos cada criança sentando, faz perguntas, mas realmente gasta tempo, olho no olho. E eu quero compartilhar outra coisa. Muitos de vocês errou muito na vida. E eu posso falar isso, porque eu errei muito na minha vida. Eu era um pai ruim, um marido ruim, eu era viciado em jogos. Eu gastei, eu não vou falar os números, mas dá para comprar algumas casas boas aqui na Alphaville. Eu fumei, eu usava muito álcool e Deus me transformou. Ele estava me transformado até agora, mas eu precisava quebrar meu ego e melhorar cada coisa. E tem muitos de vocês que precisam isso também. Precisava trabalhar nessas áreas. E talvez você pensa, né? Você não precisa, você gosta de balada ou festas, e esse não é errado, mas você não viu o outro lado desse mundo. Você não viu uma vida com Deus. Quando você tem esse relacionamento com Deus, sua vida transforma. Você tem uma profundidade tão grande que não é para explicar, só para ter experiência. Só depois disso você pode falar isso. Eu sei que você já viveu essas experiências, né? Muito, E muito. Eu fui quando usuário de drogas. Fui usuário de drogas, vivia no mundo, gostava de festas, gostava das coisas do mundo, de novas experiências. Só que eu não entendia quem era Deus. Eu sempre acreditei em Deus, mas quem era Deus? Por que Deus? E quando Deus me resgatou das trevas e me transportou para a luz, tudo foi novo. E eu não sinto saudade mais daquele mundo. Sim. Mas esse é o chave. Lembra que a gente falou sobre eu não quero pecar mais? Hoje você não tem essa vontade até, Sim. porque seu foco é aonde? Em Deus. Deus. Essa é a chave. Bebia muito. Quantas vezes tomava 1 litro de uísque assim, brincando. Olha, Né? Pra quê? Pra envergonhar quem? A mim mesmo. Então hoje que a gente que serve a Deus faz isso, a gente vai estar envergonhando quem? É o nome de Deus. sim. Porque Deus tem um chamado pra você, Deus tem um propósito pra você. Deus colocou você pra ser testemunha dele. E o que que você tá fazendo com a sua vida? O que que você tá fazendo com o nome de Deus? Então a gente precisa honrar aquele que nos honra. Amém. Porque a gente recebe favor, Sander, imerecido pela bênção de Deus, pelo amor de Deus. É ou não é? Sim. Né? Então a gente tem que valorizar isso. Valorizar o amor que Deus tem por nós. O amor que Deus tem por você. Eu sei que você pode estar triste.
Eu sei que você pode estar passando por algum desafio, por alguma enfermidade. Às vezes você está vendo um fim, mas nesse fim Deus quer pôr uma vírgula aí e quer fazer uma nova história para você. Basta que você queira. Então tome uma decisão hoje. Bata no seu peito agora e fala: eu hoje tomo uma decisão de aceitar Jesus, de aceitar Cristo, de servir Cristo. Hoje, a partir de agora, a minha vida vai mudar. Porque a hora é agora, não é amanhã. Não é depois. Depois você nem pode estar aqui mais. Eu tenho mais uma coisa para falar. Tem um empresário que está quase quebrando e você não sabe o que fazer mais. Você precisa de dinheiro para pagar seus funcionários, mas você não tem. Você já vendeu tudo e parece sua vida vai dar tudo errado. Mas não é. Você aprendeu muita coisa. Agora é o momento que você precisa fé e tranquilidade em Deus. E a chave é seu WhatsApp. Você tem muitos contatos. E uma dessas pessoas vai te ajudar. Ele vai te dar esse dinheiro. Dá uma olhada nos seus contatos e Deus vai te mostrar quem é essa pessoa. Mas você precisa fé, porque talvez você vai sentir vergonha para abrir a situação para essa pessoa. Mas faz isso. Deus vai te honrar. E depois 3 meses, você não vai ter mais dívida e seu faturamento vai dobrar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que mensagem forte. Amém. Forte. E isso acontece muito. Porque às vezes a pessoa não quer falar do problema, né, Sim. Sander? Não quer compartilhar. Sim. E às vezes é necessário compartilhar. Buscando a pessoa certa. Não vai abrir para o Sim. mundo. Mas a Bíblia é bem claro sobre isso. Quando nós colocamos coisas na luz, né, e não fica escondido, tudo muda, né? Até o pecado a gente precisa falar para um amigo, né, alguém abrir. E quando a gente faz isso, o que traz isso? Clareza. Deus gosta de clareza, Com certeza. transparente. Com certeza. Então, às vezes, não é para todo mundo, né? Igual você falou, tem que ser com sabedoria. Mas não pode ser orgulhoso. A gente conhecia um empresário, ele tem problemas no casamento dele. A esposa foi buscar a gente para ajudar, orar e tal. Mas ele tem um coração muito... ele não quer aprender. Muito duro. Muito duro, ele é muito orgulhoso. Eu tenho certeza, se ele não mudar essa postura, ele vai quebrar. E não só a empresa dele, casamento todo. E às vezes é necessário, às vezes até uma coisa boa. Para mim, foi a melhor coisa da minha vida. Né? Tem essa dívida de mais de 5 milhões. Você viu um mundo que você nunca imaginou ver. E para mim... nossa, quando você é realmente no fundo do fundo, você só tem, né, só um lugar para apontar, é em cima. Então, às vezes, tem pessoas que precisam ter essa experiência. Sim. Mas eu oro para ninguém precisa, né? Porque você pode aprender com os erros dos outros. Ou você vai aprender na dor, ou você vai aprender por amor. Isso. Qual a sua escolha? Você prefere o amor ou você prefere ir até o final do seu entendimento? Porque quem busca o seu próprio entendimento cai em ruína. Pode ter certeza. Porque Deus, quem sabe do futuro, você não. Você está planejando, mas será que vai dar certo? Quem sabe se vai dar certo ou não é Deus. Então consagre ao Senhor para que os seus planos sejam bem-sucedidos. Esse foi forte. Gostei dessa frase. Isso Vou é, usar. isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque às vezes, Sander, a gente toma uma decisão e a gente está numa direção que a gente tem certeza absoluta que é certo. Eu tenho certeza que estou abençoando aquela pessoa, mas será que você tá de fato abençoando ou você tá arruinando mais aquela pessoa? Porque para você é uma bênção, mas o que Deus tá achando disso?
Isso é muito forte. Deus tem uma agenda muito diferente muitas vezes da Nossa. gente. Né? É. Deus falou para o profeta Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Sim. Então, muitas vezes você pode estar abençoando aquela pessoa financeiramente, mas você não conhece do coração daquela pessoa. O que que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro? Deus quem sabe. Então a gente tem que usar a sabedoria, consagrar a Deus, pedir discernimento para Deus, pedir para Deus preparar o local, preparar o ambiente, preparar a situação para que as coisas funcionem de uma forma melhor, perfeita, agradável, mansa, humilde, boa. Isso é muito interessante. Pô, mas eu tô fazendo bem. Será que não é isso que Deus quer? Será? Pergunta para ele. Pergunta. Você já perguntou para Deus? Fala, pô, mas eu vou perguntar para Deus? Sim. Oração é isso, é você ter um bate-papo com Deus. Sim. É muitas vezes você confrontar as suas dúvidas junto com Deus, para você de fato entender, sentir uma calmaria no seu coração. Porque é o que você falou no começo, né, Sander? Se não te traz paz, pode ter certeza, não é de Deus. Isso é muito forte, né? Pessoal, estamos chegando no fim. Eu agradeço a todos aqui por esse momento tão maravilhoso, especial, né? Tá aqui com um homem de Deus, um profeta que Deus escolheu para essa nação, que Deus escolheu para ministrar a palavra, para falar do evangelho, para falar do amor de Jesus, uma pessoa com um testemunho incrível que já teve milhões e perdeu esses milhões e hoje entende a importância de estar com Deus e Deus restituindo tudo em dobro, mudou de nação, veio da Holanda, vendeu tudo lá e veio para o Brasil. Cara, isso é muito forte e precisa de muita coragem. Então, você pode estar sentindo um medo muito grande hoje dentro de você. Você pode estar com medo de tomar alguma decisão ou certa decisão que você já tem a resposta. Qual que é a certa? Tome ela. Isso vai fazer com que você cresça mais e mais e mais. Não tenha receio, não tenha medo. Muitas vezes Deus já falou. Deus já mostrou. Então tome você a decisão e faça a sua parte. Sander, antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem para a galera aí que vem nos assistir, para toda essa nação. O que vem no meu coração para falar é assim, o que você semear no segredo, você vai colher em público. Você vai semear pornografia, o que você vai colher publicamente. Se você semear oração no seu segredo, o que você vai colher em público. Então é isso. Faz uma escolha. O que você semear o que você vai semear no segredo. Secreto, é isso. Glória a Deus. Sandro, obrigado pela sua participação. Amém. Obrigado. Agradeço muito. Convidar. E acredito que não é o último, né? É o primeiro de muitos, para honra e glória de Jesus. Fico feliz com a sua amizade, de ter te conhecido. Amém. Tá? Foi um prazer muito grande de ter você aqui. Eu agradeço ao nosso Deus Pai poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, por preparar essa mesa, preparar esse momento. Eu agradeço você que tá aí desse lado, que nos acompanha. Eu agradeço pelo seu like. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ativa lá o sininho para você não perder nenhum episódio, para sempre estar sendo notificado quando sair cortes, quando sair vídeos novos. Eu tenho certeza que é para edificação da sua vida, tá bom? O GigoCast é o seu podcast cristão, é um podcast com a missão de levar o evangelho, de fazer com que a Bíblia Sagrada, a palavra de Jesus, alcance mais e mais pessoas. E a gente não pode fazer isso sozinho, a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio, do seu compartilhamento, para fazer com que chegue mais e mais longe e alcance mais pessoas. Um dia eu estava nas trevas, um dia eu estava no escuro, mas alguém falou de Jesus para mim. Então, nos ajude a falar de Jesus para mais e mais pessoas. Então, compartilha. Te espero até o próximo programa.
Foi um prazer ter vocês aqui, foi um prazer estar nesse ambiente mais uma vez e Deus abençoe muito a sua vida. GigoCast, o seu podcast cristão.